Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do nosso mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder de agradecer e o que acontece quando reclamamos muito. Para iniciarmos as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos estudar e aprender com inspiração de mais alta. Abençoe para que façamos o nosso melhor e que consigamos aprender para de fato nos melhorarmos, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos a reflexão do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje será Mateus, capítulo 7, versículo 12. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Reclamar menos. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida da Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize de certa forma aquilo que os outros só conseguem fazer de uma outra maneira. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar a atenção e a cortesia, até mesmo àqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Instalamos o pessimismo com a formulação da queixa desnecessária, ou criamos obstáculos onde a grande realização poderia ter sido tão fácil. Tudo porque não desistimos de reclamar, na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. De modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos de edificação no bem, seja no círculo doméstico, seja no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e reprovações aparecem quase sempre no mundo nas faixas de ação a que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e amigos, de pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária, desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Dediquemos a solução do problema às nossas melhores forças, buscando esquecer-nos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam. E estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte, a favor de nós todos, reclamar menos e servir mais. Que assim seja. Que puxão de orelha. E serve para mim muito, com certeza. Quem de nós não reclama das pequenas coisas? Muitas vezes a reclamação ela é uma forma de diálogo também, claro, mas a forma de realizar é que conta. Se nós sentamos, vamos falar sobre isso, conversar sobre um determinado assunto e trocar experiências enquanto também estamos disponíveis para ouvir, isso pode ser um diálogo. E se ao invés dessa conversa aberta, onde falamos e escutamos, nós apenas jogamos a nossa opinião e maneira sem saber ouvir, nós estamos reclamando, né? E não que as situações realmente não caibam ou demandem muitas vezes uma reclamação, entre aspas, onde as coisas poderiam e deveriam ser feitas de uma maneira melhor, mais eficaz, mais direta, cumprindo compromissos feitos, né? Ou seja, seguir compromissos é necessário para evitar esses problemas. Porém, a forma de ter esse diálogo é que vai diferenciar entre uma reclamação inócua que não gera efeitos e, ao contrário, gera problemas e pode gerar desentendimentos mais graves, ou
uma forma de dialogar e conversar, onde a conversa mostre que aquele ponto pode e deve ser melhorado e que os compromissos precisam ser cumpridos. Então, o que é que essa reflexão vem nos trazer? Que nós saibamos ter o esforço de aprender a falar e comunicar de uma maneira melhor e, acima de tudo, que a gente não reclame das pequenas coisas que não vão gerar grandes impactos, porque toda reclamação gera uma energia negativa e isso, de alguma forma, vai ficar no ambiente. E, como bem dito aqui no Evangelho, isso pode levar a grandes problemas, desastres, conflitos, especialmente dentro das famílias e dos grupos, né, de serviço, seja na igreja, seja no centro de trabalho, onde for. Então, que a gente consiga resolver as pequenas coisas sem reclamar. E aí, com o exemplo, muitas vezes as coisas se transformam muito mais do que com a palavra reclamada, né? Possamos então fazer esse nosso esforço, que é de todos nós, todas as pessoas, para a gente saber conversar e dialogar de uma maneira mais eficaz e efetiva. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: já agradeceu por hoje? Já agradeceu por hoje a oportunidade que teve e aqui está tendo, seja ela qual for? Na dificuldade, de testar a paciência e a resignação. Na alegria, a de manter-se cauteloso ante as trevas do mundo da vaidade. Enfim, já agradeceu por hoje pelo ar que respirou, pelo que respira, pelas pessoas que te cercam e que te demonstram em cada instante um pouco de carinho? Mesmo que te digas isolado e órfão de carinho no mundo, há quem te ame, há quem te deseje bem. E caso não haja, é melhor verificar a atitude que tem tido. Já agradeceu por hoje que as flores estão aí para nos enfeitar sem cobrar nada por isso? Que a chuva caiu para irrigar o chão e para produzir mais e mais para o sustento da humanidade? Que o sol, de repente, mesmo agressivo em suas temperaturas, demonstrou sua beleza e sua potência para nos manter vivos? Já agradeceu a Deus por hoje, por todos os momentos que pôde ter de aprendizado, mesmo que ainda não veja como aprendizado? Já agradeceu por hoje, por estar vivo, a respirar, poder trabalhar, poder sorrir, poder caminhar e ver seus filhos e seus parentes, sejam quais forem ao teu lado? Já agradeceu por hoje, por até mesmo ser perseguido, pois é muito melhor estar sendo perseguido do que perseguir? Já agradeceu por hoje um gesto de gratidão e tudo que te cerca, para que assim a vida também te abençoe, porque um dos maiores exemplos de fidelidade é o de ser grato a tudo que nos acontece, a bondade suprema de Deus. Irmão Expedito, que assim seja. Então, nós acabamos de refletir no Evangelho sobre o quanto reclamar pode ser prejudicial. E agora vamos ver o tanto que agradecer pode ser benéfico, né? Muitas vezes, né, a gente já viu aí diversos depoimentos, vídeos. Se você tivesse hoje R$1 milhão, amanhã sua vida mudaria? Você ficaria feliz? Mas se você não levantasse no dia seguinte, ou seja, se desencarnássemos, morrêssemos, você trocaria isso por R$1 milhão? Todos nós, na sua grande maioria, pensando que o dinheiro seria só para você, só para o seu uso pessoal, todos nós poderíamos então refletir que bens materiais, dinheiro, só valem se nós estivermos aqui vivos. Então, viver, estar aqui tendo a oportunidade de estar na Terra, passando pelas experiências que passamos, vale muito mais do que ter R$1 milhão. Acordar, levantar, andar, trabalhar, passar pelos desafios, pelas dores e pelas alegrias. Por quê? O objetivo da vida no final é o quê? Aprender e evoluir. E isso se dá como nós passamos pelas experiências, e não necessariamente por serem experiências alegres ou tristes, né? Desafiadoras ou que nos deixam com mais potência, porque tudo depende, tudo é variável. Bem, então, se é assim, se a vida tem todo esse potencial e nós estamos aqui para aprender com tudo que acontece,
É óbvio que nós devemos agradecer pelo que passamos. Passa a ser óbvio quando nós raciocinamos dessa forma que eu posso e devo agradecer pelo sol, pela chuva, pela tristeza, pela alegria, pelo que temos, pelo que ainda não temos, mas podemos lutar para ter, e especialmente agradecer a Deus pelo dom da vida, da existência aqui na Terra, pela proteção da espiritualidade que nos acompanha sempre. Acreditemos, e quando nós olhamos para o lado, vemos isso. Por mais que a nossa situação seja desafiadora em muitos aspectos, temos muitas coisas que outras pessoas gostariam muito de ter. Saúde, capacidade de andar, de locomover, de fazer determinado trabalho, determinada atividade, determinado exercício, ou até mesmo a capacidade de poder estar aqui assistindo um vídeo, né, refletindo e aprendendo um pouquinho com o Evangelho de Jesus. Então, tudo isso são momentos que nós devemos agradecer. E vários estudos já nos mostram que quanto mais nós agradecemos, mais nós nos tornamos felizes, mais bem-estar é gerado. Então, que nós possamos ter isso em mente, a consciência de que reclamar mais e agradecer menos é a receita para a infelicidade, para ficarmos de baixo astral, para nos tornarmos depressivos, e assim por diante. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais nós agradecemos e menos reclamamos, mais nós atraímos boas situações e boas energias para tudo que nos acontece, para que a vida possa ser mais leve e seja melhor. Façamos a nossa parte. E dentro deste contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Queixas e reclamações, funções, antecedentes e consequências. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Psychological Bulletin, que quer dizer boletim psicológico, pelo autor Robin M. Kowalski. Bem, o que é que esse artigo científico fez? Ele é uma revisão que nos traz dados da literatura mostrando como reclamar pode afetar a nossa vida. Reclamar, de uma forma de diálogo, pode ser útil para mostrar pontos a serem melhorados, para fazer crescimento. E aí esse artigo discute sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, reclamar o tempo inteiro e de coisas mínimas faz com que pessoas se afastem, faz com que você se torne mais isolado e a sua psique, a sua mente se torne negativa. E aí você começa a ver tudo na vida como negativo. Quanto mais modo de reclamação, mais a vida se torna árdua, dura e difícil para a gente poder seguir. Então façamos o nosso esforço para reclamar menos e agradecer mais. Porque é nesse esforço que nós vamos crescer e sermos melhores, gerando bem-estar para nós e para os que nos rodeiam. Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz se faça presente em nosso meio, que consigamos ser de fato melhores, fazendo o melhor para reclamar menos e agradecer mais. Inspira os bons anjos e auxilia aqueles que mais sofrem. Gratidão, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.